Reverendíssimo Padre João Batista, nosso digníssimo pároco, Padre Aécio, nosso digníssimo vigário paroquial, reverendas esposas de nosso Senhor Jesus Cristo, paraninfos no dia de hoje, alunos do colégio, a Liga Católica, Terço dos Homens e também a Congregação Mariana, amados irmãos e irmãs devotos de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, podeis assentar um instante. Amados irmãos, dentre tantos elementos que nós constatamos na mensagem de Fátima e que nós estaremos a meditar durante todo esse solene novenário, nós vemos que um em particular sempre se destaca na mensagem de Nossa Senhora de Fátima, que é justamente a oração do Santo Rosário, o Rosário de Nossa Senhora. E o Rosário sempre aparece, não somente na mensagem de Fátima, mas também nas outras aparições da Virgem do Rosário. Lembremos sempre que Nossa Senhora é de Fátima, mas do Rosário que aparece em Fátima. Sempre o Rosário está muito associado com a esperança. E é justamente o tema deste ano que nós estamos vivendo, deste ano jubilar, o tema da esperança. Já na primeira aparição de Nossa Senhora do Rosário, lá a São Domingos de Gusmão, no ano de 1214, Nossa Senhora aparece entregando a ele o rosário numa ótica de esperança profunda. Todos nós talvez recordamos a instituição deste dia, quando pois São Domingos de Gusmão, depois de pregar contra os cátaros albigenses, hereges que defendiam que a matéria era má e que somente as coisas espirituais eram boas e, portanto, eles negavam o matrimônio, a propagação da vida, tudo quanto nós vemos que é errado de se defender, uma vez que a Igreja nos ensina do valor absoluto e sublime e grandioso também do nosso corpo humano e por isso nos pede que santifiquemo-nos também do nosso corpo. Depois de pregar contra os cátaros albigenses, São Domingos de Gusmão, o fundador dos dominicanos, caiu ao chegar na sua casa como que sem esperança. Pregou e de nada adiantou. Falou, inquiriu muitas pessoas, chamou a verdadeira fé novamente e nada adiantou. E aquele homem então, cansado da pregação, frustrado talvez por não ter tido êxito no que fez, caiu, adormeceu, triste. E nesse contexto, Nossa Senhora aparece para ele e diz: eu vou te dar uma arma excelente pela qual você vai conseguir então derrotar os heresiarcas, derrotar a heresia e novamente defender a fé como deve ser defendida. E o milagre que ela fez, o presente que ela deixou, a arma que Nossa Senhora deu a ele, foi justamente o rosário de Nossa Senhora. Com esta arma, dizia Nossa Senhora, ireis vencer a heresia, ireis vencer os inimigos de Deus. E assim aconteceu. Dentro de pouco tempo, inesperadamente, dentro da sua pregação, houve uma grande revolução, que aqueles que não ouviam, passaram a ouvir. Aqueles que não atendiam aos seus pedidos, passaram a atender, justamente por conta do rosário que Nossa Senhora deu a São Domingos de Gusmão. Mais à frente na história, nós vemos um outro fato bastante importante e incontestável da eficácia do Santo Rosário. Quando, pois, o Papa Pio V, reinante na Igreja, se viu num momento bastante embaraçoso da Igreja. Os turcos otomanos tentavam dominar a Europa. Estamos aqui no ano de 1571. Não havia esperança para os cristãos, porque a esquadra dos turcos, dos muçulmanos, eram muito maiores do que as esquadras dos soldados dos católicos. E ainda assim os reis católicos já não eram tão católicos mais, e por isso nem atenderam, por assim dizer, os apelos do Santo Padre, o Papa. E aí São Pio V se viu um tanto quanto perdido, um tanto quanto desesperançoso sobre a vitória da Igreja e dos reinos cristãos sobre os muçulmanos. Mas novamente confiando na Virgem do Rosário, durante a batalha, ainda que em número bastante inferior em comparação com os muçulmanos, com os turcos, com os islâmicos,
O Papa então recebeu uma visão de Nossa Senhora na qual deveria rezar o rosário e colocar todo mundo para rezar o rosário, e que a partir da oração do rosário conseguiria então vencer aquela batalha que parecia perdida, dando assim a ele esperança, quando talvez humanamente falando, a esperança já não brotava mais no coração dos homens e dos cristãos. E assim foi feito. O Papa São Pio V pede que todo mundo que embarcasse nas esquadras, os navios para lutar, era uma guerra marítima, primeiro se confessasse, rezasse o seu terço e estivesse então em paz, em graça com Deus Nosso Senhor, para que pudesse então lutar. E qual não foi a surpresa? Que naquele 7 de outubro de 1571, durante uma batalha bastante ferrenha, onde os cristãos pareciam que iriam perder, no final da batalha, os cristãos vão fazer a contagem dos mortos e veem que os cristãos vencem assim, de lavada aos muçulmanos. E os muçulmanos, depois contando na história o que acontecera, diziam que viam nos barcos dos cristãos como que uma senhora que protegia a eles, que não permitia com que eles fossem machucados, com que suas esquadras fossem afundadas. Tanto que os muçulmanos então tentaram retornar, fugir da briga, batiam um nos outros, o nevoeiro forte tinha naquela batalha, e assim eles mesmos iam se matando, e então se derrotando a si mesmos, por obra da Virgem do Rosário. E aí nós temos justamente o início da festa de Nossa Senhora das Vitórias, que depois passou a Nossa Senhora do Rosário, justamente confiando então na aparição de Nossa Senhora do Rosário. E assim também nós temos em Fátima. Encurtando um pouco a história, poderíamos falar de outras tantas aparições. Assim nós temos em Fátima um momento da história bastante difícil, não somente para a história mundial, porque nós estamos aí no meio da Primeira Guerra Mundial, mas na história também de Portugal, ela passava por momentos bastante difíceis. Nós sabemos que no ano de 1910, aparição em 1917, em 1910, a República Portuguesa se instala. E a República Portuguesa, desde o princípio, liderada por ideias revolucionárias, por ideias maçônicas, e a maçonaria estava bem forte naquele período em Portugal, ela quis de tudo quanto é jeito minar o poder, o prestígio que a igreja tinha dentro de Portugal. Seja o poder civil que a igreja tinha, como também o poder espiritual que a igreja tinha. E assim nós vemos que Portugal estava uma verdadeira bagunça. A fé estava ameaçada de tudo quanto é lado. A igreja, que sempre teve grande prestígio perante a sociedade, pela verdade que defende, pela palavra tão bela que expõe, pelas verdades de fé absolutas, que devem ser tidas como verdades mais fortes e mais sublimes que o homem pode alcançar. Tudo isso estava sendo colocado em xeque por conta da República Portuguesa, que acabara de se instalar com pensamentos contrários a Deus Nosso Senhor. Que humanamente falando, mais uma vez, a igreja sendo atacada, a república com todo o poder, humanamente falando, faltava, por assim dizer, esperanças profundas no coração daqueles homens. Mas mais uma vez na história, Nossa Senhora vem acorrer aos seus filhos. E mais uma vez, Nossa Senhora vem de um jeito bastante humilde. Aparece a 3 criancinhas, que nós já bem conhecemos, 3 criancinhas que aparentemente seriam impotentes para transmitir tão grande verdade, para passar tão grande tesouro, para estabelecer tão grande arma no meio dos cristãos. Mas assim, pela graça de Deus, eles fizeram. E quantas vezes, em todas as suas aparições, Nossa Senhora sempre falava: se quereis a paz no mundo, vós deveis rezar o terço. E ainda mais, se quereis a vossa própria salvação, como dizia Nossa Senhora numa das perguntas da irmã Lúcia, que perguntava se ela iria para o céu, e Nossa Senhora disse que iria. Se Jacinta iria para o céu, ela disse que iria. Se Francisco iria para o céu, ela disse: ele vai para o céu, mas só depois que rezar muitos terços. Ao passo que Francisco responde: rezarei tantos quanto forem necessários, para que um dia eu possa ir para o céu. E assim Nossa Senhora de Fátima apresenta-se para nós como a Virgem do Rosário, mas do Rosário da Esperança, como um caminho bastante seguro para que a gente possa ganhar o céu,
para que a gente possa ganhar a vida eterna e para que a igreja possa triunfar no meio do mundo abertamente, manifestamente contrário à lei de Deus, contrário a nosso Senhor. E é isso que a gente tem que defender sempre na nossa fé, que a gente tem sempre que se lembrar, no mundo de hoje não é tão diferente do mundo de outrora. Os inimigos acontecem, os inimigos atacam, tantas e tantas vexações passam os cristãos, e quantos nós não vemos que ficam tristes, desanimados, acabrunhados perante a aparente vitória dos inimigos da igreja, seja no âmbito moral da própria família. Quantas famílias destroçadas por conta dos males do mundo moderno, seja no âmbito pessoal, com as nossas faltas, e quantas faltas nós temos muitas vezes, e ficamos um tanto quanto tristes, acabrunhados, desesperançosos de que um dia poderemos sair dessas faltas, seja no campo da política, seja no campo econômico, seja no campo da justiça. Aparentemente nós não vemos esperança no meio do mundo, mas mais uma vez, Nossa Senhora diz para nós, por assim dizer, pela boca dos pastorinhos, pela mensagem em Fátima: rezai o terço para que haja a paz no mundo, para que haja esperança, para que haja salvação. Esse é um caminho seguro para a gente. Nossa Senhora poderia ter exigido, a pedido de Deus, coisas e sacrifícios enormes da humanidade. Você fazer uma peregrinação lá para Roma, você ter que fazer tantas coisas que fossem grandiosas, mas não. Nossa Senhora pede o quê? Rezai o terço todos os dias. 15 e 20 minutos que a gente tira da nossa vida são importantíssimos para novamente reacender a esperança em nosso coração, para fazer com que novamente nós sintamos o poder da graça de Deus influindo na nossa vida, influindo na vida das pessoas, e fazendo sim com que nós tenhamos grandes esperanças e sejamos assim cristãos completos, porque um cristão sem esperança não é cristão. Um cristão que não tem esperança não pode nem mesmo usar o nome de cristão, porque depois que nosso Senhor, pela cruz, chega à salvação, Ele assim faz com que tudo converja para o bem dos seus filhos, e portanto Ele reacende a esperança em nossos corações. E Nossa Senhora, que nunca vem falar nada diferente do que Jesus revelou, vem lembrar a nós dessa verdade. Tenhais esperança pela récita, pela oração do Santo Terço. Mas nós poderíamos ainda nos perguntar: mas por que o terço? Tantas orações que a gente poderia fazer, tantas coisas, mas por que tem que ser o rosário? Por que o rosário tem tanta importância na vida da igreja? Uma primeira resposta, talvez um pouco mais marota da nossa parte, seria porque Nossa Senhora mandou. Quem somos nós perante Nossa Senhora? Se Nossa Senhora diz, a gente não tem que ficar discutindo. Ela é autoridade, ela é a mãe de Deus, obedecia a quem o próprio Jesus obedecia. Se Nossa Senhora falou, a gente tem que ficar quietinho e obedecer e aceitar. Mas ao mesmo tempo também a igreja dá para nós razões mais, digamos assim, menos marotas e mais justificáveis para que a gente reze o rosário. E quem nos ajuda então nessa meditação é São Luís Grion Maria de Montfort. No seu livro O Segredo do Santo Rosário, ele diz: o rosário ele é tão importante porque o rosário ele é como que a condensação de toda a história da salvação. Toda vez que a gente reza o rosário, o que a gente celebra? Os mistérios da vida de nosso Senhor, o seu nascimento, a sua dor, a sua glorificação, os seus feitos nos mistérios luminosos. Nós sempre então engrandecemos e olhamos a nosso Senhor. E toda vez que a gente reza o rosário, dizia São Luís Maria Grion de Montfort, é como se novamente a gente proclamasse a vitória de Deus sobre o demônio, sobre as coisas ruins e sobre o pecado. Porque o rosário é um constante relembrar, da vitória de Cristo, nosso Senhor, sobre aquilo tudo que era mal, sobre a maldade, sobre o demônio e sobre o pecado. E cada vez que a gente reza o rosário, é como se a gente estivesse proclamando, anunciando e jogando na cara do demônio o quanto ele perdeu, o quanto os seus poderes são totalmente subjugados e limitados ao poder de Deus, e o quanto então Deus, nosso Senhor, tem a supremacia de tudo quanto existe, de tudo quanto há na terra, no céu, no mar, e em tudo quanto existe neste mundo criado por Deus, nosso Senhor. E assim, o rosário ele torna-se o fundamento da vida
de Nosso Senhor. Ele se torna como que um resumo da vida de Nosso Senhor, que nós aplicamos em nossa vida, quando nós rezamos, e que nós então queremos fazer valer em nossa vida. E por isso que o Santo Rosário também, amados irmãos, ele foi chamado como o Evangelho dos pobres. Talvez a gente não tenha tanto afeição para ler os evangelhos, os feitos da vida de Nosso Senhor, né? Os evangelhos são muito maiores do que aquilo que nos falam no Rosário, mas no Rosário a gente tem um resumo de tudo aquilo. E assim, toda vez que a gente lê, que a gente reza o Rosário, é como se nós estivéssemos mais uma vez proclamando ao mundo a boa nova da salvação de Nosso Senhor, proclamando ao mundo ao próprio Evangelho e principalmente em cada um de nós. Justamente porque a transformação no mundo, e assim Nossa Senhora diria aos pastorinhos, rezai o terço para que haja paz no mundo, a transformação no mundo começa com a transformação pessoal de cada um. Se eu procuro ser santo, se eu procuro fazer a minha parte, eu vou como que irradiando as outras pessoas. A santidade é como se fosse um fogo que todo mundo que chega perto, ele necessariamente aquece a pessoa. A gente não tem como chegar perto do fogo e ficar indiferente. A gente vai sentir o fogo, o calor que emana daquele fogo, e também assim a santidade no âmbito pessoal. A gente vai vivendo a santidade, a gente vai irradiando as pessoas, a gente vai fazendo com que aquilo se alastre. E um meio muito excelente que nós temos é justamente o Santo Rosário, porque ele vai fazer com que a gente veja o poder de Deus todos os dias. E aí, quando a gente está triste, desanimado, desesperançados por conta da situação do mundo, por conta talvez da nossa própria situação caótica em que vivemos, o Rosário como que reacende em nós a chama da esperança tão profunda em Cristo nosso Senhor. Talvez por nós nada podemos fazer de grandioso para que a gente possa melhorar e para que o mundo possa ser melhor. Mas quando a gente se une a Deus nosso Senhor, quando a gente se abre à graça de nosso Senhor, ao poder de Deus, manifestado então no Santo Rosário, a gente pode então crescer na esperança, a gente pode então vencer os nossos pecados, a gente pode então vencer até mesmo as dificuldades do mundo, porque contamos não somente com a nossa própria força, mas também com a força que vem de Deus, nosso Senhor. E assim em Fátima é um convite bastante forte para que a gente reze o Rosário, mas tendo em vista tudo isso que o Rosário faz, tendo em vista que o Rosário sempre será um resumo da história da salvação de nosso Senhor. E ele então é como se fosse uma proclamação para nós e para o mundo da vitória de Deus sobre tudo quanto de ruim que pudesse existir, que pôde existir no passado, que existe no momento e que irá existir até o final do mundo. O Rosário, o poder de Deus sempre será maior. E por isso a gente, como bons filhos de Nossa Senhora, a gente deve sempre procurar rezar o nosso Rosário, o nosso terço. Mesmo que no mundo de hoje a gente tenha sempre um frenesi bastante do que fazer, sempre a gente tem que ter um tempo para tirar, para rezarmos o nosso Rosário, porque ele é um caminho seguro de salvação para nós e de, novamente, algo que traz para nós a esperança profunda em nosso Senhor. Que a gente lembre-se sempre do poder salvífico do Santo Rosário. Na Capela Sistina, para terminar já, lá naquela capela onde os cardeais irão eleger o próximo Papa, a partir de quarta-feira, tem uma pintura, né? Toda a pintura do teto é a pintura do Juízo Final, de Michelangelo, mas num cantinho, onde quase ninguém vê, mas algum olho bom percebeu, tem lá os anjos que estão levando as almas para o céu. Umas almas que estavam como que no purgatório, o fogo do inferno embaixo, o purgatório no meio, o céu em cima, e tem uns anjos que estão puxando as almas para o céu. Algumas os anjos puxam diretamente para o céu, mas outras estão como que unidas aos anjos pelo Santo Rosário. É um anjo segurando um rosário na ponta e uma pessoa segurando como que na cruz do rosário embaixo e sendo elevada para o céu, sendo assim levada para o céu pelos anjos através do rosário. Que a gente possa fazer isso todos os dias da nossa vida, na nossa pequenez, nas nossas falhas e misérias, que ao menos a gente possa sempre buscar no Santo Rosário, estando em estado de graça, um caminho seguro para que a gente possa ir para o céu, para que assim a nossa esperança seja sempre forte, firme, não fiado naquilo que nós fazemos, mas sobretudo no poder da graça de Deus, e particularmente então no dia de hoje, quando meditamos sobre o Santo Rosário, no poder do Rosário, dessa oração
tão importante na nossa vida, nessa oração, né, que se transformou, por assim dizer, em arma que Nossa Senhora deu a nós, para que usássemos, para que tenhamos assim a certeza da nossa salvação e também a paz no mundo. Peçamos especialmente à Virgem do Rosário de Fátima, que ela nos ajude então a ter esse grande amor pelo Rosário, para que a gente nunca perca a esperança, mas pelo contrário, para que no mundo triste, por conta da desesperança que o mundo oferece, nós possamos ser sinal, luz, sal, como diz Nosso Senhor no Evangelho, e assim possamos dar o tom neste mundo com a nossa vida, com a nossa oração e também com a nossa prática devocional ao Santo Rosário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.